Seja bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de biologia. E no vídeo de hoje daremos continuidade às aulas sobre plantas e estaremos falando sobre as angiospermas, hein? Se você gostou desse assunto, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim, porque aqui neste canal sua bio é mais divertida e informativa. Bem, pessoal, e no vídeo de hoje estaremos falando sobre as angiospermas, tranquilinho? Vamos lá? É o seguinte, as angiospermas são as plantas, gente, que atualmente apresentam a maior variedade de espécies, tá certo? Elas possuem espécies aquáticas, inclusive marinhas, né? E até espécies adaptadas a ambientes áridos, como é o caso dos cactos. Então nós temos aí representantes de água doce, né? Água salgada e também de ambientes praticamente sem água, não é verdade? Olha só, as angiospermas e as gimnospermas formam o grupo das plantas com semente. Lembra que eu falei disso na aula anterior? Mas as angiospermas, além das sementes, elas vão ter o fruto que vão envolver essas sementes, tá? E esses frutos são originados das flores que nós vamos estar falando, tá certo? Então nós temos aqui, né, um pé de kiwi, certo? E aqui nós temos o kiwi mostrando lá no meio dele, aquelas partezinhas pretas são as sementes, tá certo? E aqui eu tenho a flor rudimentar da gimnosperma, que são os estróbilos. Você lembra que nós falamos disso na aula anterior? Você não viu a aula anterior? Então vou estar deixando aqui o link para você ser redirecionado para lá e você assiste essa aula, depois você vem para cá, combinado? Vamos lá. É o seguinte, entre os vegetais, então, nós sabemos que possui o maior número de espécies, principalmente no ambiente terrestre. E essas angiospermas são os principais produtores de matéria orgânica. Eu coloquei como exemplo aqui, então, uma mangueira, né? Um pé de manga, tá certo? Olha só, essas plantas possuem raízes, caules, folhas, sementes, flores verdadeiras e frutos. Vou estar explicando tudo isso para vocês, tá? As flores são os órgãos de reprodução dessas plantas, que são formadas por um conjunto de folhas modificadas, tá certo? Uma flor completa possui pedúnculo, cálice, corola, androceu e gineceu. Vou mostrar tudo isso para vocês. Nós temos aqui, então, uma flor completa. Ela possui pedúnculo, olha aí embaixo. Possui o cálice, que eu vou explicar para vocês qual é essa região. Possui a corola, beleza? Possui também a parte masculina, androceu, e a parte feminina, que é o gineceu. Calma, vamos lá. É o seguinte, vamos entender a estrutura, então, reprodutora, né, dessas angiospermas. Porque é nessa parte que vai acontecer a fecundação. E a partir da fecundação, nós vamos ter a formação do fruto e a produção de novas sementes. Olha só, nós temos então aqui uma flor completa novamente, tá? Essa mesma flor, vou utilizar ela como exemplo aqui durante nossos slides, tá? Presta atenção. A flor é produzida nos ramos floríferos e todas as partes da flor são folhas modificadas. Beleza? Agora nós vamos começar a entender qual o nome de cada parte dessa, de cada folha modificada dessa, tá certo? E qual a função de cada uma delas nessa flor, tá? Vamos lá. É o seguinte, o pedúnculo, gente, é a haste que prende a flor ao caule. E o receptáculo é a dilatação da extremidade do pedúnculo, onde se fixam os verticilos florais. Quando eu falo verticilos florais, eu estou me referindo ao cálice, à corola, ao androceu e ao gineceu.
Então aqui, para vocês verem, lá embaixo nós temos o pendúculo e temos o receptáculo, que é essa partezinha mais larga, então, aí depois do pendúculo. Belezinha? Olha só, nós vamos ter também o cálice e vamos ter a corola. O cálice, ele é o conjunto das sépalas e a corola é o conjunto de pétalas. Então, vou explicar. Olha só, sépalas, gente, são essas folhinhas verdinhas que ficam embaixo das pétalas. E pétalas são essas partes coloridas. Gente, olha só, o conjunto formado pelo cálice e pela corola, nós chamamos de perianto. O androceu vai ser o aparelho reprodutor masculino e o gineceu é o feminino. Então, nós temos aqui do lado esquerdo, formado pela antera e pelo estame, nós temos aí o androceu. E formado pelo estigma, estilete e pelo ovário, lá do outro lado, lá, carpelo, nós vamos ter o gineceu. Beleza? Vamos lá. Então, o androceu é o aparelho reprodutor masculino que é constituído pelos estames. Os estames são essas estruturas que eu mostrei para vocês agora há pouco, formado pela antera e pelo filete, tá certo? Então, nós temos flores que têm vários estames, olha aí. Nós temos flores que podem ser apenas masculinas, tá certo? Então, olha aí, alguns exemplos de flores masculinas, tá? É o seguinte, nas anteras, lá na pontinha desses estames, é que vão ser formados os grãos de pólen. Nós temos lá a antera, nós vamos ter uma célula diploide, que através de meiose vai dar origem a 4 micrósporos. Esses 4 micrósporos, através de mitose, vão formar os grãos de pólen. Nos grãos de pólen, nós vamos ter o núcleo vegetativo e vamos ter, então, o núcleo gerador, certo? Agora, olha só, o gineceu vai ser o aparelho feminino que é constituído pelo carpelo. O carpelo, então, olha aí, é o estigma do lado direito, o estilete e o ovário, tá certo? Nós temos plantas que são apenas femininas ou nós temos plantas igual essa que pode ser feminino e masculino. Tem, então, no caso, os dois sexos, tá certo? Vamos entender como se forma, então, o saco embrionário, tá? Nós vamos ter, então, aí uma célula diploide que está dentro, então, aí do ovário. Através da meiose, ela vai produzir 4 células haploides, que através de divisões mitóticas, tá certo? Vão produzir, então, 4 células. Sendo que, olha só, nós vamos ter uma célula que ela contém 8 núcleos. Nós vamos ter a oosfera, as sinérgides, os núcleos polares e as antípodas. Calma que vocês vão entender isso, tá certo? Olha só, quanto ao sexo, nós temos flores que podem ser monóclinas ou díclinas. Essa aqui é uma monóclina, então ela é bissexuada. Nós temos aí os estames e temos aí a região do carpelo, tá certo? Nós temos essa díclina, que ela é unissexuada masculina, e temos outra díclina, que é unissexuada feminina. Belezinha? Olha só, as espécies das angiospermas quanto ao sexo podem ser monóicas ou dioicas. Vou explicar. A espécie, olha aqui, monóica com flores monóclinas, ou seja, nós vamos ter aí os dois sexos. Nesse caso aqui eu tenho uma espécie monóica com flores díclinas, que nós vamos ter flores então que são masculinas e flores femininas, tá certo? Então essas daqui são monóicas, tá certo? Agora nós temos as dioicas que vão ser sexos separados. Uma vai ser só masculina e a outra vai ter flores apenas
femininas. Entendido? Bem, semelhante às angiospermas, gente, a reprodução aqui vai envolver 3 etapas também, tá? Polinização, germinação do grão de pólen e fecundação, tá certo? Olha só, a polinização vai consistir na transferência dos grãos de pólen das anteras dos estames até os estigmas dos carpelos, onde vai existir uma substância viscosa. Então, quando ele cair lá, ele vai ficar preso. Então, esse processo de transferência é chamado de polinização. Gente, a polinização pode ser realizada de diferentes formas. Pode ser uma polinização através do vento, que nós chamamos de anemófila. Pode ser através dos insetos entomófila, através das aves ornitófila, através dos morcegos quiropterófilas e também artificial, que é feita pelo homem, tá certo? Então nós temos aí algumas plantinhas ao vento, temos inseto, temos aí uma ave, temos morcego e temos aí o ser humano. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, deixa aí nos comentários, combinado? Vamos lá. Na polinização anemófila, que é realizada pelo vento, as flores, tá, em geral, não possuem um periantro. Lembra que é o conjuntinho que nós falamos anteriormente? E não possuem glândulas odoríferas nem nectários. Então, os grãos de pólen são abundantes e secos. Os estigmas são bem largos e os estames são longos e flexíveis. Como exemplo, eu posso dar aqui para vocês os milhos, né? Que eles vão ter, então, essas características. Beleza? Agora, na polinização entomófila, os insetos, tá? É que vão aí ser os responsáveis. E na ornitófila são os pássaros. Então, nesse caso, as flores vão possuir periantro vistoso com glândulas odoríferas. Para quê? Essas glândulas odoríferas? Para atrair esses indivíduos e também os nectários. O pólen, nesse caso, vai ser pouco abundante, mas pegajoso. Os estigmas vão ser bem estreitos. Então, nós temos aqui alguns polinizadores e temos aqui um pássaro polinizador. Muito bonito, né, gente? Bonito! Então, gente, na polinização quiropterófila, ela vai ocorrer durante a noite. É realizada por morcegos, tá? Essas flores que atraem esses morcegos vão possuir glândulas odoríferas e geralmente se abrem à noite, tá certo? Elas vão ter, provavelmente, tá, as corolas brancas ou de colorações claras, certo? Nós temos aí, então, um morcego. Olha só esse último morcego, como que ele tá de grão de pólen. Então, é muito eficiente essa polinização, é ou não é? E olha aí o morcego aí tomando néctar, tá certo? Vamos lá. Na polinização artificial, gente, o homem vai fazer a transferência, ele pode fazer, ó, com uma planta para outra ali, com pincel, com escova de dente, com dedeiras de feltro e até mesmo com o próprio dedo, tá? Então ele vai passar os grãos de pólen de uma planta para a outra, beleza? Olha só, quando acontece isso, vai ocorrer a germinação do grão de pólen, tá? Esse grão de pólen, ele vai desenvolver um tubo que nós chamamos de tubo polínico. E no interior desse tubo, nós vamos ter um núcleo vegetativo e 2 núcleos espermáticos. Presta atenção no que vai acontecer. O núcleo vegetativo, ele é responsável pelo alongamento do tubo polínico. E os outros 2 núcleos também vão ter função. Olha só. Olha, aqui nessa imagem, eu coloquei aquela imagem maior
para vocês verem o desenvolvimento desse tubo polínico, tá? Nessa outra imagem aqui, eu estou mostrando para vocês que esse tubo polínico ele está chegando lá no saco embrionário. Onde que nós vamos ter, então, aí a oosfera. Nesse momento vai ocorrer uma dupla fecundação. Um desses núcleos vai se unir com a oosfera e vai dar origem ao embrião, e o outro vai se unir aos núcleos polares, dando origem ao endosperma, que vai ser triploide. Beleza? Vamos lá. Vamos entender mais. Então, o tubo polínico funde-se com o saco embrionário, tá? Um núcleo se une à oosfera e o outro aos dois núcleos polares. Então, aqui nós vamos ter um embrião 2N. E como eu falei no slide anterior, aqui nós vamos ter a formação de um núcleo triploide. Então, vai formar o endosperma, que vai ser triploide. Belezinha? Vamos lá. A fecundação, então, vai ser dita dupla, porque vai envolver a participação das duas células espermáticas, que vão, passar ali pelo tubo polínico, beleza? Após essa fecundação, os hormônios vão entrar em ação e as partes do ovário normalmente vão se desenvolver e dar origem ao fruto, tá certo? Que no seu interior vai conter a ou as sementes, dependendo da espécie, que vai ser resultante do desenvolvimento dos óvulos. Tranquilinho? Beleza? Olha só, pessoal, se vocês gostaram dessa aula, deixa aí aquele like. Se não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!